Olá pessoal, alunos, tudo bom? Saudade de vocês. A professora vai falar um pouquinho para vocês hoje da Primeira Guerra Mundial. Vocês já estudaram, né? Já estudamos pelo Centro de Mídias, também nos nossos roteiros, também já vimos, né? Então a gente vai fazer uma devolutiva, tá bom, pessoal? Então vamos lá, ó. Primeira Guerra Mundial, né? Mundial significa o envolvimento de praticamente direto ou indiretamente o mundo todo. Ela teve duração de 4 anos, mas assim foi uma devastação imensa, né? Então, alguns historiadores falam cerca de 10 milhões de vidas perdidas, outros de 10 a 17 milhões. É complicado, mediante uma guerra desse tamanho, ter o valor, o número exato, né? Então vamos lá. Então, de 1914 a 1918, nós vamos saber um pouquinho aqui, ó. Por que essa guerra, né? Então vamos voltar um pouquinho. Então, a Alemanha, ela começa a ameaçar o poder da Inglaterra. A Inglaterra, ela sempre foi uma grande potência. E com a Revolução Industrial, então, ela dominava o mercado internacional, né? Os mercados consumidores do mundo. Ela fabricava e vendia, né? E tinha o domínio dos mercados mundiais, né? Então, uma grande capitalista. Mas a Alemanha, depois de que ela se reunificou e tudo mais, ela também começa a desenvolver a indústria, né? E no mundo capitalista, né, todo mundo só quer ter lucros. E a Alemanha, ela começa a desenvolver essa indústria e também quer vender os seus produtos. E quer, além de vender, também quer mercado consumidor. Mercado consumidor e fornecedor de matéria-prima. E ela começa a fazer uma forma, né, de buscar essa matéria-prima na Ásia. Principalmente pensando na questão do petróleo, né, do combustível. E isso desagradou muito a Inglaterra, né? E o que a Inglaterra vai procurar fazer? Vai procurar alianças, vai procurar países que apoiavam os interesses econômicos dela. Então, pessoal, por que ocorreu a Primeira Guerra Mundial? Jogo de interesse político e econômico, e que levou 10 milhões de pessoas perderem a vida. Então, os motivos foi essa concorrência, foi o poder, o dinheiro, né? Então, a concorrência de mercado, esse desenvolvimento do capitalismo, tá? Então, eles começam a se organizar. Deixa a professora voltar um pouquinho, só um minutinho que eu fui demais, peraí. Aqui. Não, desculpa, vamos lá. Então, eles começam a se organizar em alianças, tá? Alianças políticas. Que um vai apoiar o outro, mas também pensando em defender o seu interesse. Então, o mundo fica dividido em blocos, em 2 grandes blocos econômicos e políticos, durante a guerra, já pensando, né, em cada um defendendo o seu interesse. Então, nós tivemos a Tríplice Aliança, que a gente fala assim, que esses países, gente, na verdade, a gente fala assim, como se fosse assim, cabeça de chave, né? Os meninos que gostam de futebol vão entender perfeitamente. Então, atrás de cada um desses, vinham os demais. Então, a Tríplice Aliança, Alemanha, a Áustria-Hungria, que era um país só, e a Itália. Mais atrás desses aí, vinham outros apoiando os mesmos interesses. E a Tríplice Entente, a Inglaterra, a França e a Rússia. E outros países também vinham com seus interesses apoiando, tá? O Brasil, ele fica do lado da Tríplice Entente, tá bom, pessoal? E aí, a gente tem o estupim da guerra. O que é o estupim da guerra? Sabe quando tem um copo
pronto para transbordar de água, que uma gotinha de água vai fazer aquele copo transbordar, o ambiente para uma guerra já tinha. Então, era essa rivalidade capitalista, rivalidade de poder, de domínio de territórios, porque eu quero ter mais mercados que eu possa vender os meus produtos, eu quero ter também mercados fornecedores de matéria-prima para a minha indústria. O ambiente, essa disputa econômica já existia. Só faltava aquele empurrão. E o assassinato do herdeiro do Império da Austro-Húngaro, que foi o Francisco Ferdinando, foi o estupim. Então, como ela apoiava a Alemanha falou, opa, eu vou invadir esse território, porque já vou dominar, em nome do assassinato do Francisco Ferdinando, eu vou dominar. Então, foi como se fosse, sabe, uma queda de dominó? Então, a Alemanha invade lá, abre guerra contra a Rússia se declara, mas como a Inglaterra apoiava a Rússia, declara guerra também, e aí vai sucessivamente. E, infelizmente, vai ocorrer uma guerra, né? Tão, assim, destruidora. Foi a primeira guerra, pessoal, que se fez uso da tecnologia para matar. Então, antes da Primeira Guerra Mundial, os números de vidas perdidas era bem menor, porque era aquele embate pessoal, era corpo a corpo. Ou saía um pelotão de um lado ou do outro, ou a cavalo ou a pé, eles vinham e brigavam, né? Ou com a espada, na época da espada, ou mesmo já com arma de... Mas era corpo a corpo. Você estava vendo quem você estava matando. Você estava vendo. Então, a tecnologia já desenvolvida na Revolução Industrial, desenvolvida pela indústria, foi a primeira guerra em que eles colocaram em prática a tecnologia. Então, a distância trouxe a facilidade de matar. Né? Então, uma bomba, que foi uma tecnologia terrível, sim, grande, né, na potência de matar, né? O próprio canhão, né? Claro que eles não tinham a precisão, eles erravam às vezes o alvo, mas a destruição era enorme. Então foi a primeira guerra em que eles utilizaram a tecnologia a serviço da destruição e do domínio, tá? Então, só para a gente voltar ali, o estupim da guerra, então, foi o assassinato. Mas, na verdade, só foi aquela faísca, aquele motivo que precisava acontecer. E os governos, eles vão falar muito para o jovem sobre o nacionalismo. Então, parecia assim, era um heroísmo para a guerra. Então, morra pela pátria, lute pela sua pátria, lute pelo seu país. E muitos jovens estavam em meio àquela loucura que eram as linhas de frente de combate e nem sabia por quê. Porque foi uma guerra resolvida, né? Foi uma guerra entre governos de domínio econômico, de poder político. Então tinha muitos jovens de judiação, não sabia nem o que eles estavam fazendo lá. Tá bom? Tá dando para entender? Professora tinha salvou um... Eu acho que não salvou, deixa eu ver. Um vídeo, mas depois a gente fala no... não salvou. Mas não tem problema não. Era um vídeo bem pequenininho. Depois nas aulas do Meet a professora vai passar para vocês com cenas reais da guerra, sabe? E nada como a gente vê, né, o rosto das pessoas, né, nas trincheiras. Vocês fizeram já atividade sobre as trincheiras, né? Então, o nome trincheiras, na verdade, pessoal, eram construções subterrâneas, fins militares, né? Eles faziam assim,
valas imensas. E nos barrancos dessas valas, né, eles revestiam com madeira, com tora, e também eles faziam cômodos onde ficavam os feridos. Quando eles estavam em embate, né, com a terra que eles tiravam ali para cavar, eles punham em sacos para também ajudar na proteção. E às vezes eles ficavam dias e dias ali, né? Então vocês imaginam que de romântico, de belo, a guerra não tem nada. Eles faziam todas as necessidades deles dentro dessa trincheira, né? Então quando a gente fala em trincheiras, a gente está falando uma estratégia de guerra, mas uma estratégia que para os sobreviventes deixa sequelas pro resto da vida, pessoal, tá? Então, às vezes eles viam ali os próprios companheiros morrendo. E às vezes não tinha como tirar dali para enterrar, porque estava no conflito armado. Então eles iam mais ou menos nas fronteiras. Então um fazia do lado de lá a trincheira e o outro país do lado de cá. E conforme eles iam ganhando e avançando território, dominava, fazia outra quilômetros para frente. Então as trincheiras eram esses embates e eles iam avançando para dominar os territórios, os países. Então era comum ter ratos nessas trincheiras. Por quê? Porque a falta de higiene e tudo mais, enfim, era um horror, né? Infelizmente, o uso de drogas naquela época ali, primeiro que o medo era um tormento, porque a qualquer momento um poderia morrer, né? Então, poderia estar matando. Então, vocês imaginam a adrenalina, né? Então, de bonito, de romântico, a guerra não tem nada, tá bom? Então, a professora trouxe aqui para vocês, né? Que muitos de vocês fizeram, inclusive, escolheram para fazer o Lapbook, né? Que a professora deu algumas dicas lá, algumas opções de escolha, na verdade, dos temas relacionados, né? E teve alunos que fizeram. Então, aqui a professora colocou algumas imagens, né? Dessas trincheiras, tá? Então, era assim, era tenebroso realmente, viu, pessoal? Tá? E esses 4 anos, em meio à guerra, em 1917, a professora não colocou aqui no slide, mas só para a gente relembrar, a Rússia sai, né? Entra os Estados Unidos, porque a Rússia estava vivendo um problema interno lá, onde ocorreu a Revolução na Rússia de 1917, que torna a Rússia a primeira a República Socialista, né? E aí vira a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então ela teve que sair da guerra porque a guerra é cara. E o povo na Rússia já vivia uma situação de miséria, de desigualdade terrível, tá? Isso fica para um outro momento a gente voltar, porque nós já discutimos. Então, em meio a tudo isso, também, né, em 1917, quer dizer, um ano antes de acabar a Primeira Guerra, a Rússia passa por essa revolução que foi um conflito ali interno, né, que tira o czar do poder, que era absolutista, né, ele governava sozinho, né, e que culmina no assassinato da família dele todinha, para não deixar herdeiros, tá? Mas no outro momento a gente volta a falar sobre isso, tá bom? Então, na verdade, quando eles percebem que não aguentava mais, né, principalmente a Alemanha, eles começam a assinar alguns acordos, né, chamados de amistícios, né? E o que ficou mesmo que colocou um ponto final nesse primeiro momento, para alguns historiadores, pessoal, fala que os motivos que levaram a ocorrer, né, os motivos da Primeira Guerra Mundial, aliás, não acaba com o fim dela, né? Então eles falam que a Segunda Guerra Mundial é uma continuidade da primeira, tá bom? E através do Tratado de Versalhes, que foi assinado na cidade de Versalhes, na França, né?
eles colocam punições. Quando um país entra em guerra e ele é declarado que ele perdeu todas os prejuízos, as despesas dessa guerra, ele é condenado a pagar. Então, o que o Tratado de Versalhes, a punição que deixou para a Alemanha, principalmente, foi a que mais, deixou um ódio interno muito grande por parte dos alemães. Porque se a Alemanha começou uma guerra querendo aumentar o seu mercado consumidor, querer mais territórios para ela dominar, ela sai com menos. Então ela foi obrigada a entregar todo o material bélico dela, né? Tudo que era ligado à guerra. Foi proibida de se rearmar, né? Teve que entregar territórios. E isso para o povo alemão soou como que alguém tinha o traído, que a Alemanha não merecia, né? Até eles colocam como um apelido esse Tratado de Versalhes de Diktat, né? Imposição. Quer dizer, eles falam que esse tratado, então, quando se faz um tratado, tem que tratar de várias partes. Então, ele fala que isso foi uma imposição colocada à Alemanha, né? E aí fica um caos, tá? E aí, mais pra frente, a gente vai falar um pouquinho da crise de 29, que é tudo consequência dessa primeira. Mas vamos por parte. Então, o que nós vimos hoje? Ó, só voltando lá rapidinho, tá? A Primeira Guerra Mundial, que durou 4 anos, de 1914 a 1918, né? Os motivos dessa guerra, que era a concorrência para os mercados consumidores, a concorrência capitalista, né? Acirrada, a Inglaterra sempre foi uma grande potência e ela queria continuar sendo uma grande potência, né? Então ela não vai admitir a interferência de outros países, principalmente a Alemanha, que vinha despontando também na questão da indústria, tá? E aí ela vai buscar o quê? Apoio, alianças. Então surgem as alianças políticas, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, tá bom? O estupim da guerra, aquilo que o motivinho que faltava, foi o assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro, né, do Francisco Ferdinando, que aí começou. Era o que eles queriam, né? Era aquilo que faltava para a guerra realmente, tá bom? As trincheiras, que foi na verdade uma estratégia da Primeira Guerra Mundial, né? Então eles falam assim que as trincheiras, na verdade, ela fez com que essa guerra demorasse tanto, porque 4 anos foi muita coisa, viu, pessoal? Para uma guerra mundial, tá? E aí o fim, que foi através do Tratado de Versalhes, e que coloca uma punição enorme, principalmente para a Alemanha, né? Então a Alemanha ela sofre muito com esse Tratado de Versalhes. E espero que vocês tenham entendido um pouquinho melhor. Espero que a professora tenha esclarecido alguns pontos para vocês, tá bom? Queria muito dar essa aula ao vivo, olhando na carinha de cada um de vocês. Por enquanto não é possível. Então, o que é possível a gente conversar por aqui, a gente conversar por outros meios, tá bom? E a saudade da professora sempre imensa por vocês, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho. Um beijo para vocês.